Olá, alunos do terceiro ano C da Escola Municipal Jacinto Bispo Arantes, localizado no distrito de Luzimantes, Porto Nacional do estado Tocantins. O nosso componente curricular desse mês de maio de hoje é matemática. Então, nós vamos olhar o conteúdo de matemática, as questões desse bloco. A primeira questão diz assim: o mosquito da dengue apagou alguns números da sequência numérica abaixo. Complete a sequência dos números que estão faltando. Em uma das aulas anteriores, a professora encaminhou para vocês em um vídeo as sequências dos números de 1 a 60. Agora nós vamos ter uma sequência um pouco maior, mas nós já lembramos dos números da sequência anterior, tá bom? Ufa, essa atividade é muito fácil, é mesmo? É muito fácil. Irei fazer com muito carinho, muito bem. Então, aqui nós temos uma sequência numérica, nós já sabemos o que é uma sequência numérica, que é a sequência dos números, e aqui vai de 1 a 96, 97, 98, 99, 100, vai de 1 a 100. Então, vocês vão preencher os números nesses espaços, tá bom? Na próxima questão diz assim: dê o que se pede respondendo na tabela numérica. Faça um círculo no menor número dos algarismos. Qual que é o menor número? É o 1? É o 2? Então, nós vamos fazer um círculo, tá bom? B. Faça um X com um lápis de cor verde no número que tem 3 algarismos. Qual que é o número que tem 3 algarismos? Vamos ver se a gente consegue representar? Depois do 96 nós temos 97, do 95 nós temos 96, 97, 98, 99 e o último nós temos o número 100. Como que nós fazemos o 100? É 1 e quantos zeros? E 2 zeros. Isso. E o que está pedindo aqui para nós? Faça um X com lápis de cor. Que cor que é o lápis de cor? É qualquer cor? Não, é verde. Então, nós vamos procurar aqui uma cor verde. Ver se nós conseguimos colocar aqui no verde. E depois que nós encontramos a cor verde, fazer o quê? Fazer um X com lápis de cor verde no número que tem 3 algarismos. Qual o número que tem 3 algarismos? Aqui o 100, tá bom? Localize na tabela o dia de hoje e pinte com a sua cor preferida. Então, nós temos uma tabela que tem de 1 a 100. Qual que é o dia de hoje? Aí vocês vão marcar o dia que vocês estiverem fazendo essa atividade, tá bom? Qual é o número que vem depois do 45? 45. Aonde está o 45? 42, 43, 44, 45. Aqui nós temos o 45. Aqui nós temos o 4 e o 5. E depois do 45 nós temos o quê? O 4 e o 6. Depois do 45 nós temos o 46. Então, o que pede a questão? A pergunta é assim: qual é o número que vem depois de 45? Então, nós sabemos que é o 46. Faça um triângulo. Olha, vocês vão fazer um triângulo nesse número com o lápis de cor amarelo. Vocês vão usar qualquer cor? Não, vocês vão usar a cor amarelo. Próxima questão. Qual é o número que vem antes do 29? Então, vocês vão colocar o que vem antes, que é o antecessor. Lembra que nós já estudamos sobre antecessor e sucessor? Faça um quadrado nesse número com um lápis de cor laranja. Então, vocês vão fazer da forma que está pedindo, certinho? Questão 2. Leia a informação abaixo. Aqui tem falando sobre o metro e centímetros. E centímetro. Lembra que a professora colocou um vídeo que falava sobre as medidas de comprimento? Lembra? Então, é muito bom rever esse vídeo novamente para entender esse conteúdo, tá bom? Aí aqui o texto fala que ao longo da história, quando o ser humano sentiu a necessidade de medir os comprimentos, ou seja, de medir o tamanho das coisas, como distância, passos,
como distância, passou a usar as partes do corpo como instrumento para medir. Por exemplo, então no início nós usávamos o quê? Os pés, o palmo e o dedo para quantificar, para falar sobre o tamanho. Devido às mudanças no modo de vida e às novas necessidades, o ser humano inventou instrumentos para medir os comprimentos com maior precisão. Duas unidades de medida são, então nós temos o metro, que é o símbolo dele é o M, e o centímetro, cujo símbolo é o C e o M. E no vídeo tem falando sobre esse conteúdo, tá bom? Então é bom, muito bom rever o vídeo. Então, aqui, observe alguns instrumentos de medida de comprimento abaixo. Nós temos uma fita métrica, que eu acredito que todos vocês conhecem. Uma fita métrica. As costureiras, por exemplo, elas usam muito essas fitas métricas. A trena, pedreiro usa bastante a trena, o metro articulado, usado também pelos pedreiros para medir parede. E nós temos a régua, que quem geralmente usa a régua? Somos nós, alunos, professores, que usamos em maior quantidade. E, e é usado por nós nas atividades escolares da escola. Então, aqui nós temos essa introdução inicial falando desses instrumentos, que é a fita métrica, a trena, o metro articulado e a régua. E aqui embaixo nós já temos a questão que diz assim: você já observou os números que estão em sua régua? Aí vocês já observaram? Sim ou não? Cada um desses números representados na régua são centímetros. Então, esse texto está falando para nós que os centímetros são o quê? São cada um desses números representados na régua, tá? Todos eles, todos os números, vamos colocar assim que fica melhor. Cada um desses números representados na régua são centímetros. Quantos centímetros tem a régua representada acima? Marque o círculo com a resposta certa. São 5 centímetros só? Ou são 10? Ou são 15? Daí vocês vão marcar a resposta correta. Questão B diz assim: marque um X nos círculos com os instrumentos de medidas que você conhece. Você conhece a fita métrica? Se você conhece a fita métrica, você vai marcar. Senão, você não vai marcar. A régua, você conhece? Aí, você também vai marcar. E assim os outros também, se você conhecer. Questão 3. Leia as informações e responda a pergunta abaixo. Reconheço Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Características. Então, aqui fala sobre as características desse mosquito. Fala o quê? Que o tamanho dele é 1 centímetro, tá vendo? O tamanho é 1 centímetro, que ele voa baixo, produz um zumbido e é mais ativo pela manhã. Asas e corpo de cor escura, preto, entre parênteses está escrito preto, 3 pares de patas listradas, branco, abdômen listrado. Então, essas são as características desse mosquito. Aqui embaixo diz assim, nessa questão: de acordo com as informações acima, qual o instrumento de medida deve ser usado para medir o mosquito? Então, aqui fala sobre um instrumento. Ó, fala sobre centímetros. Então, ele usou o quê? É mais viável usar o quê? Uma régua, uma fita métrica, uma trena ou um metro articulado? Pinte na régua o tamanho do mosquito. Então, vocês vão dizer qual que é o tamanho do mosquito e vão pintar na régua. Lembra que nós falamos que aqui estão os centímetros? Agora, nessa questão abaixo, questão 4, diz assim. Diz assim: resolva as adições e subtrações. Então, nós temos as adições e também as subtrações. Nos vídeos anteriores, nós tivemos algumas atividades como essa, de resolver as continhas, que nós chamamos de continhas, de adição e subtração, mais ou menos. Então, vamos recordar? 45 mais 34. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar o 45, o 5 é o quê? O 5 é unidade e o 4 faz parte da casa das dezenas. Ótimo.
E vamos mudar a cor agora. E nós temos o próximo número, que é o 34. Então, o 34 é unidade, na casa das unidades, o 34. O 4 e o 3 na casa das dezenas. É uma conta de quê? Olha o maisinho aqui. Uma conta de somar, não é isso? A adição. Então, vocês vão somar 45 mais 34, que aí nós temos o quê? 5 mais 4 é quanto? 4 mais 3 é quanto? Então, vocês vão resolver essas somas e essas subtrações, levando em consideração que vocês vão colocar em ordem das unidades, das dezenas e das centenas, tá bom? Ótimo, então vocês vão fazer com todos eles. Posteriormente, na questão 5 diz assim: fique informado lendo o texto abaixo. Dengue, aqui não. Água limpa e acumulada em latas, pneus ou caixas d'água, o mosquito da dengue ataca. Nós vamos vencer essa batalha. A questão A diz assim: observe a imagem abaixo com atenção. Depois marque os lugares em que o mosquito da dengue pode colocar os ovos. Então, vocês vão observar essa imagem, ficar bem atentos a essa imagem, analisar todo o espaço e vão responder a questão B. Agora, liste os objetos da imagem que podem acumular água. Listar, vocês vão colocar, vocês vão escrever, tá bom? Lembre-se que o mosquito da dengue coloca seus ovos em água parada. Então, tá muito fácil a resposta. Questão 6. Resolva as seguintes questões. Se uma pessoa for picada pelo mosquito no dia 10 deste mês de maio, até que dia ele pode manifestar a doença? Se os sintomas podem demorar até 15 dias? Então, aqui tem um quadro explicativo. Olha o que fala aqui. Qual é o período para a manifestação da doença? Aí fala que o período tá escrito aí, tá bom? As respostas. E aqui nós temos um calendário do mês de maio para dar suporte para vocês responderem essas questões. Marque no círculo com a resposta correta. Então, a partir da resposta de vocês sobre essa picada dessa pessoa do mosquito, e aí vocês vão colocar, marque com a resposta correta aqui em um desses dois círculos, qual é o dia, tá bom? Questão 7. Uma campanha de limpeza na cidade de Porto Nacional conseguiu coletar 52 larvas do mosquito em um dia. No outro dia, coletou mais 36 larvas. Quantas larvas do mosquito foram coletadas no total? Então, aqui nós vamos fazer uma soma. Uma campanha de limpeza na cidade de Porto Nacional conseguiu coletar quantas larvas? 52. Então, nós vamos colocar o número 52 aqui. E no outro dia, coletou mais, tá vendo? Mais 36 larvas. 36 larvas. E aí, nós vamos fazer essa soma. 6 mais 2, nós temos 6. Mais 2 fica quanto? Quanto? Isso, 6 mais 2, nós temos o número 8. E 5 mais 3? 5 mais 3, nós também temos o número 8. Muito bem, então a resposta de 52 mais 36 é 88. E a próxima diz assim: faça a operação no quadro valor de lugar abaixo. Então, vocês vão fazer essa operação que a professora fez aqui em cima, vocês vão fazer aqui embaixo, tá bom? Nesse quadro valor. Lembrando que as primeiras são unidades, dezenas e posteriormente centenas, os números, tá bom? É interessante também fazer a leitura aqui do ovo aqui, da demora dos dias, entre os dias, tá? Agora, marque no círculo a resposta correta. Então, depois que vocês fizeram essa soma aqui, qual que é a resposta correta? É 108, é 95, 88 ou 72? Então, vocês vão marcar. Então, foram coletados e aqui vocês vão colocar novamente o número, tá bom? Questão 8. Observe com atenção a cena abaixo e faça o que se pede. Então, nós vamos
ampliar aqui para que nós possamos observar a cena. Tem mosquito, tem crianças brincando, tem água, tem lata de lixo, tem pneu. Ótimo. Então vamos para as questões. Marque os locais que são focos de nascimento do mosquito da dengue. Então vocês vão marcar onde são os focos do mosquito da dengue. Quantas crianças estão brincando? Vocês vão colocar aqui o número de crianças que estão brincando. Quantos brinquedos você pode ver? Qual a quantidade de brinquedos nós temos aqui nessa imagem? Questão 9. Observe com muita atenção os casos confirmados da dengue no estado do Tocantins até 14 de abril de 2021. Casos confirmados. Em 2021, até o momento, 29 municípios confirmam casos de dengue no estado. Então, aqui nós temos os casos confirmados de 2020, a quantidade de 946, e de 2021, de 277. Agora, deu o que se perde, a questão. Registre no quadro valor, é esse quadro aqui que vocês estão vendo, que é o quadro valor, a quantidade de casos confirmados de dengue no estado do Tocantins. Então, vocês vão registrar quais são a quantidade de casos do mosquito da dengue no ano de 2021. Olha o quadro falando aqui para nós, do ano de 2021. Decomponha esse número em unidades. Lembra que nós trabalhamos sobre a decomposição? A professora escreveu na lousa a escrita do número sem deixar espaço. Olha aqui. Então, como que nós vamos fazer? Que número é esse? Vamos ver se a gente consegue. 277. Esse lápis da professora é um pouco ruim para escrever. Então, aqui nós fizemos a divisão, né, do número 277. Pinte de azul o espaço entre as palavras e escreva esse número por extenso. A professora fez aqui a divisão, vocês observaram? E agora, o que é que vocês vão fazer? Vão escrever esse número por extenso aqui embaixo, 277. Questão D. Escreva nos quadros abaixo o antecessor e o sucessor do número escrito acima. Lembra que nós já trabalhamos também o que vem antes, que são os antecessores, e o número que vem depois, que é o sucessor. E de qual número nós estamos falando aqui de antecessor e sucessor? Do número 277. Então, é o número 277. Então, nós vamos falar do antecessor que vem antes e do sucessor que vem depois, tá bom? E aqui tem o quadro valor que vocês vão colocar aqui. Qual o número que nós temos como referência? A professora falou agora há pouco. O número que nós temos como referência é o 277. Desse 277, nós vamos colocar nesse quadro valor o número que vem antes do 277, que é o antecessor, e aqui posteriormente nós vamos colocar o que vem depois, que é o sucessor, tá bom? De acordo com os números que você escreveu na questão D, qual é o número maior? Então, qual vai ser o número maior? É o antecessor ou o sucessor? Questão 10. Faça uma leitura compartilhada com um membro da família no texto abaixo. Então, vocês vão fazer essa leitura compartilhada com algum membro da família que fala sobre o mosquito da dengue. E depois disso, vocês vão fazer o quê? Responder às questões que estão pedindo aqui, que são a questão A, B, C e D. Todas essas questões são referente a esse texto aqui. Então, vocês precisam ler o texto e entender para fazer a interpretação para poder responder as questões, tá bom? Questão 11. Questão 11 diz assim: observe a imagem com muita atenção e depois faça o que se pede. Faça um X na quantidade correspondente. Então, nós vamos usar aqui o quê? Nós vamos usar um X para responder as questões. Quantos mosquitos estão na copa da árvore? Vocês vão contar. Olha a copa da árvore aqui. Ó. Olha a copa da árvore. Quantos mosquitos tem? Vocês vão marcar um X. Quantos mosquitos estão no chão? Olha aqui no chão. Quantos mosquitos nós temos aqui no chão?
Então, vocês vão contar e vocês vão marcar. Quantos mosquitos você vê na imagem? Então, vocês vão contar os que tem na copa e os que estão no chão, para que corresponde todos os mosquitos que estão nessa árvore. Vocês vão marcar também com X. Quantas letras tem a palavra mosquito? Vocês vão contar as letras e colocar aqui nesse círculo, tá bom? Questão 12. A professora do terceiro ano resolveu separar os materiais para colocar nos seus devidos recipientes. Material orgânico, metal, plástico, papel, vidro. Ela adicionou cada material a partir de um padrão. Olha o que se pede a questão. Desenhe os elementos ausentes na sequência organizada pela professora. Então, nós temos latinhas. O que está faltando aqui? O que está faltando aqui? É uma garrafa nesse espaço? E aqui, o que está faltando? Aqui, o que está faltando? É um bombom? Então, em todos eles, vocês vão fazer o quê? Vocês vão desenhar os elementos ausentes, os elementos que não estão, tá bom? E aqui nós finalizamos o conteúdo de matemática, o próximo conteúdo é ciências, tá bom? Um abraço. Qualquer coisa, eu estou à disposição no grupo do WhatsApp da nossa turma do terceiro ano.